Senhor Presidente da Assembleia Municipal, senhores secretários, caras e caros colegas, senhores vereadores, sob esta proposta 877 de 2013 e ouvindo também a declaração política do senhor deputado Vítor Gonçalves, quero que a proposta é longa, tem um conjunto de anexos bastante vasto, tem um processo negocial e um historial que estão espelhados nessa mesma proposta. Pelo que pude apurar, as negociações do valor patrimonial do imóvel são fruto de uma negociação com base em valores de mercado. Há, aliás, várias avaliações independentes sobre isso, mas julgo que a Câmara certamente poderá, e que o Sr. Vereador Manuel Salgado poderá dar outros esclarecimentos que eu não estou em condições neste momento de fazer, até porque venho aqui, em nome do Partido Socialista, falar mais do âmbito cultural e do impacto que esta proposta pode ter na cidade e na freguesia de Alcântara. Trata-se da aquisição de um prédio urbano, de um prédio com valor patrimonial, um edifício apalaçado do século XIX, conhecido por Palácio das Águias, onde funcionou durante algumas décadas a Escola Comercial Ferreira Borges. Já foi um prédio votado às funções públicas, já foi um prédio com funções no campo da instrução, no campo da educação e do ensino, já foi um prédio, no fundo, que ajudou a formar gerações de lisboetas e que deixa, assim, boas memórias nesse sentido. Hoje é, de facto, um imóvel devoluto, um imóvel em estado de degradação e o ponto positivo, sem dúvida, desta proposta será também a sua reabilitação e o seu resgate, no fundo, para novas funções públicas requalificadas como biblioteca municipal. Pelo que pude apurar, esta iniciativa, a construção desta nova Biblioteca Municipal, resulta do plano de urbanização de Alcântara e resulta até de um compromisso, de uma intenção revelada pública numa reunião de Câmara descentralizada, isto é, na presença dos municípios de Alcântara. Foi um compromisso direto também com os próprios municípios, os próprios fregueses, em setembro de 2011. E na nossa memória coletiva, eu acho que este é um projeto de reconquista, isto é, a criação ou o estabelecimento de uma Biblioteca Municipal de Alcântara não é a primeira vez que se tenta. A Alcântara já teve bibliotecas municipais, teve uma primeira biblioteca municipal, uma das 4 bibliotecas municipais que foram extintas em 1926, teve depois uma nova biblioteca municipal na Avenida 24 de Julho, na altura estava na Avenida 24 de Julho, que já foi inaugurada em 1933, no advento do Estado Novo, mas estas bibliotecas não são indiferentes à história da freguesia e à história socioeconómica da freguesia de Alcântara. A freguesia de Alcântara foi uma freguesia composta por setores operários, como sabemos, muitas vezes, outros da pequena burguesia, mas todos com um grande sentido de autodidatismo, onde este tipo de equipamentos fizeram sentido. Claro que as bibliotecas na altura tinham uma filosofia e uma definição completamente diferente, espelhavam-se muitas vezes entre aquilo que eram as chamadas bibliotecas eruditas e depois as bibliotecas populares, e por isso são preconceitos que já não cabem naturalmente nas definições do nosso século XXI e nas definições de hoje, mas no fundo a existência destas bibliotecas teve de facto, creio eu, um impacto interessante na história da freguesia de Alcântara, quer como bairro operário, quer para a história do próprio movimento operário, do movimento gravista português, para a história industrial da cidade, naturalmente, como centro industrial, e até para a história do próprio movimento republicano e depois oposicionista, visto que Alcântara foi sempre um foco importante de conspiração e de atividade cívica e política nas primeiras décadas do século XX, até bem há pouco tempo. Isto é, continua notavelmente a ser, obviamente, um centro político, mas perdeu estas características do passado, mais vocacionadas, no fundo, para a sua história e para a sua vocação popular. Mas nós acreditamos que hoje uma biblioteca municipal em Alcântara também pode, naturalmente, espelhar aquilo que queremos de uma cidade do século XXI e a valorização que devemos votar a esta freguesia. Uma biblioteca municipal em Alcântara, para além de recuperar o espaço, em conjunto com a videoteca, que é o outro equipamento municipal especializado que existe em Alcântara, deste mesmo domínio, do domínio cultural, e que obviamente tem uma missão mais vocacionada para o cinema, para a imagem, para o audiovisual, mas também
fazendo pontos com o LX Factory e com outros projetos de indústrias criativas que estão ali instalados, podem colocar e podem servir para dinamizar um grande polo cultural em Alcântara, para além, obviamente, do estímulo da leitura, do estímulo da aquisição de conhecimento, do potenciar da instrução e de um conjunto de serviços que hoje as modernas bibliotecas municipais nos oferecem e que apresentam mais-valias face até a outro tipo de bibliotecas, como são as bibliotecas nacionais, e há uma ali bem perto, na Freguesia da Ajuda, a Biblioteca Nacional da Ajuda. No entanto, são serviços diferentes que podem funcionar de forma completamente autónoma ou mesmo complementar. Mas a criação de uma nova biblioteca, acho que significa, neste contexto, não só a recuperação do edificado, não só a aposta num plano de urbanização que tenta, obviamente, reconfigurar toda esta freguesia, mas também numa aposta da cidade do conhecimento, que é um dos eixos que esta cidade necessita e que é preciso ser potenciado constantemente pelo poder municipal e pelos cidadãos, e certamente nestes próximos 4 anos vamos poder dar passos importantes de futuro. Uma biblioteca é sempre um ganho para a freguesia, é sempre um ganho para a cidade, logo, obviamente, acho que é uma proposta e um processo que deve continuar e ser levado a bom porto. Obrigado.